Boa noite a todos, paz seja convosco, glória a Deus. Amados, hoje nós vamos dar um passo importante, dentro daquilo que Deus vem falando e ministrando aos nossos corações nas últimas semanas. E semana passada, amados, nós falamos nesse tema, sobre salvação. E essa semana, amados, Deus me direciona para aquilo que vem na sequência da salvação. E o que vem, amados, na sequência da salvação se chama vida nova. Amém? O texto que eu quero usar para nós iniciarmos está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É um texto bem conhecido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus, ela nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, vamos falar com o Senhor. Abra o teu coração neste momento e peça para que o Senhor venha ministrar sobre a tua vida. Peça para que o Senhor venha falar com você nessa noite. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Nós nos entregamos na tua presença. E nós queremos, Pai, abrirmos o nosso coração para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o Senhor nos desperte para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, que nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Te louvamos por este dia, te louvamos por estarmos na tua casa. Mas agora nós queremos nos render diante do Senhor. E nós queremos te pedir, fale conosco. Toque, Pai, no íntimo do nosso ser. Nos quebranta, nos desperta, mas nos leva a ouvirmos a tua palavra, a sermos tocados por ela, a sermos impactados por ela, para que através da tua palavra nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu coloco, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Humildemente eu te peço, tende misericórdia, me usa, me capacita, me revista, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que eu apenas seja um instrumento, e que sejamos, Pai, todos edificados e abençoados através da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento, amados, em nome de Jesus. Como eu falei, amados, a salvação em Cristo, ela é o ponto de partida, pode-se dizer, para uma nova vida. Uma nova vida repleta de garantias, pode-se dizer assim, divinas. Garantias que Deus vai nos mostrando na sua palavra para a nossa vida. E talvez nós podemos dizer algumas dessas garantias. Talvez nós podemos olhar, amados, e uma das principais garantias que Deus nos dá é a vida eterna. Amém? A partir do momento, amados, que nós nos rendemos a Cristo, o nosso destino é a vida eterna. Só nós podemos mudar isso, porque Deus nos quer para a eternidade. Amém? Então isso é uma garantia para nós. Outra coisa, amados, que a Bíblia vai nos falar, uma garantia, seria a questão do perdão incondicional. Por quê, amados? Porque Deus, Ele nos perdoa. Amados, quando nós erramos e nós verdadeiramente nos arrependemos e clamamos ao Senhor, o Senhor, Ele apaga os nossos pecados. Ele nos perdoa. Qualquer um de nós pode errar. E este louvor que foi cantado, a mulher que foi pega em adultério, ela poderia ter sido apedrejada. Amém? Mas Jesus Cristo disse assim, ó, eu não estou aqui para te condenar. Então, amados, esse perdão é algo que vem do Senhor para a nossa vida.
Outra coisa, amados, que nós precisamos olhar como uma garantia do Senhor, é que a palavra, amados, ela vai nos falar sobre a presença constante do Espírito Santo conosco. Jesus Cristo disse que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Então ele está dizendo assim, ó, vocês nunca ficarão sozinhos. E esse Espírito Santo, amados, ele vai nos acompanhar em todo tempo, em todo momento. Então ele está conosco. Amém? Olhando, amados, para aquilo que a palavra vai seguir nos ensinando. Então, uma das garantias é que ele vai nos falar sobre o livramento da condenação. Por quê? Porque nós estávamos condenados, mas em Cristo somos salvos. Uma vez que somos agora então salvos, nós estamos livres do quê? Da condenação. Se estamos livres da condenação, amados, o nosso foco tem que ser o quê? Salvação. Eu não posso voltar para aquilo que o Senhor me tirou. Eu não posso retroceder. Eu preciso avançar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E outra garantia, amados, que a palavra ela vai nos falar, que o Senhor ele vai nos dizer, amados, que Ele nos daria a paz, que excede todo. E como é bom ter paz. Aí, amados, quando nós olhamos para essas coisas, nós vamos perceber, amados, que tudo isso só é possível em Cristo e através de Cristo. É quando, amados, nós conseguimos compreender que ao entregarmos a nossa vida para Jesus, todas essas garantias agora elas estão sobre a nossa vida através de Jesus. Então, quando, amados, nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos dizendo assim, eu quero mudar. E aí, amados, ali inicia um processo. E nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, coloca para nós lá Mateus capítulo 11, versículo 28, só para você entender uma coisa. Jesus disse assim, ó, venham a mim, quem? Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Interessante, amados, aqui, que Jesus Cristo, Ele nos faz o convite. E aí quando esse convite, amados, ele é feito e ele é aceito. Então, amados, agora a nossa vida, ela vai chegar ao Senhor. Amém? Mas como é que nós vamos chegar ao Senhor? Cheio de erros. Cheio de falhas. Nós vamos chegar ao Senhor cheio de pecados. Cheio de manias. Nós vamos chegar do jeito que nós estávamos. Mas o Senhor disse assim, pode vir. Ele não olhou, amado seu, e você estávamos com mais pecados ou com menos pecados. Ele olhou para mim e para você e disse assim, pode vir do jeito que você está. É quando, amados, nós começamos a entender que quando nós chegamos assim, então muita coisa vai mudar. Porque nós podemos, amados, ter chegado assim, mas nós não vamos continuar assim. Por isso que quando nós nascemos no Espírito, Deus vai trabalhar na nossa vida, em cada uma dessas coisinhas, para começar a mudar quem nós somos. Então o Senhor, amados, Ele vai mudando em nós aquilo que precisa ser mudado. E essa é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, amados, sabe como que ela acontece? Quando, amados, Deus tem liberdade para trabalhar na nossa vida. E Deus começa a trabalhar de dentro para fora. A religião trabalha de fora para dentro. Por quê? Porque ela vai mudar o exterior, achando que mudando o exterior a pessoa mudou. Mas Deus não. A conversão que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, essa vida nova que Ele nos oferece, Ele vai começar a trabalhar de dentro para fora. Ele vai começar a fazer algo, amados, em nós, que ninguém consegue fazer. Ninguém. É somente através de Deus. Olha o que diz em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada para que o corpo do pecado seja
o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Antes de Cristo éramos escravos do pecado. Achávamos que éramos livres, amém? Mas o inimigo montava em cima de nós e assim, eu é que estou no controle da tua vida. Eu é que faço o que eu quero da tua vida. Só que quando nós chegamos em Cristo, ele diz assim, agora você é livre. Agora você não é mais um escravo. Mas a palavra, amados, ela está nos dizendo que a nossa velha natureza, ela precisa ser crucificada com Jesus na cruz. É quando, amados, nós entendemos isso aqui, ó, para que o corpo do pecado seja. Então eu vou chegar lá com os meus erros, com os meus pecados, com as minhas falhas, mas vou dizer assim, Senhor, eu não quero mais isso. Colocar na cruz. Eu quero abandonar isso. Eu cheguei assim, mas eu não quero continuar assim. Essa é a mudança que começa a acontecer, amados. Porque aí ele vai dizer assim, ó, e não sejamos mais. Ele estava dizendo assim, ó, você era escravo, mas você agora não precisa continuar sendo escravo. O que acontece, amados? Tem pessoas que vêm para a igreja, descem as águas do batismo e ainda continuam escravos do diabo. Enquanto, amados, que eu e você não crucificarmos a nossa velha natureza, nós podemos passar uma vida toda dentro de uma igreja e ainda vamos ser escravos do pecado. Por isso que eu falei sobre conversão verdadeira. A conversão que o Senhor vai fazer em nós. A verdadeira mudança, amados, que o Senhor vai começar a trabalhar na nossa vida. E aí tudo aquilo que não era do Senhor, nós vamos largando lá na cruz. Isso não me pertence mais. E aí a nossa vida começa a mudar. E aí nós já não somos mais escravos. Nós somos livres. Nós começamos, amados, a viver por aquilo que o Senhor tem. Então no versículo 11, coloca o versículo 11 deste mesmo texto. Romanos 6:11. Olha o que ele vai dizer. Paulo aqui está falando algo interessante nesse texto. Ele diz assim, ó, assim também vocês considerem-se mortos. Diga morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo. Amados, muitas vezes a gente pode dizer assim, eu não consigo abandonar o meu erro, eu não consigo abandonar o meu pecado, eu não consigo mudar de vida. Só tem uma maneira, amados. Enquanto que nós não mortificarmos, ele diz, ó, considerem-se mortos para o pecado. Então, se a palavra está me dizendo isso aqui é pecado, e eu faço, abandona. Mas é que, não tem mais. É pecado, acabou a história. O problema, amados, hoje é que muitas vezes as pessoas acham que, mas não é assim. Tudo parece que tem um mas. Tudo parece que tem uma desculpa. Tudo parece que tem uma oportunidade para mim seguir fazendo aquilo que eu já fazia. Isso não é mudança. Mas Deus me aceita como eu sou. Sim. Ele olha, pode vir do jeito que tu está. Eu te aceito do jeito que tu é. Mas agora aqui tu vai ser nova criatura. Por isso que eu e você temos que entender, amados, que o que o Senhor oferece para mim e para você é uma vida nova. Mas nós só vamos viver essa vida nova. Nós só vamos experimentar essa vida nova quando nós fizermos isso aqui. Matarmos o pecado. Morrermos para o pecado. Para vivermos para Deus. Por que tem gente que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta na fé? Porque o pecado está lá. Um dia eu dou um passo na presença de Deus, outro dia eu dou um passo em direção ao meu pecado. Pequei, eu dou um passo em direção a Deus. Mas o meu pecado me chamou, eu volto para o pecado. E a pessoa fica assim. Aí parece aquele povo no deserto que fica caminhando na volta e não sai do lugar. Por que tem pessoas, amados, que estão muitas vezes na igreja e não crescem espiritualmente? Porque enquanto que eu não mortificar o pecado em mim,
eu não vou avançar para aquilo que Deus tem para mim. Eu só vou conseguir crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente nas coisas de Deus quando o pecado for mortificado em mim. Isso é o básico, amados, que eu e você precisamos entender. Então talvez nós vamos olhar para a história de pessoas, por exemplo, olha a história de Pedro. O cara brigão, corta a orelha, mata, faça, aconteça. Não era assim que era Pedro? E depois quem é que se transformou? Quem é que se tornou Pedro? Depois que realmente se converteu. E interessante, amados, que nós vamos ver que um dia Jesus Cristo ali falando com eles vai dizer assim: Pedro, o dia que tu te converter. Já estava caminhando com Jesus há quase 3 anos. E Jesus dá-lhe aquela: ô Pedro, o dia que tu te converter. Pá, mas eu sou um dos principais aqui dos 12. Estou aqui, estou dizendo que estou disposto a morrer com Jesus. Jesus olha para mim e diz assim: o dia que tu te converter. Aí dói, né? Ele estava dizendo assim: Pedro, faz 3 anos que tu caminha comigo e tu ainda não é convertido. Faz 3 anos que tu vê milagre. Faz 3 anos que tu está fazendo um milagre junto comigo. Só tu ainda não é convertido. Essa conversão de Pedro foi acontecer, amados, depois da morte de Jesus. Depois que Pedro foi confrontado numa palavra bem simples: Pedro, tu me ama? A palavra foi essa, amado, só que ele foi perguntou uma vez e Pedro já saiu: porque eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus olha de novo e diz assim: ô Pedro, tu me ama? Aí a bolinha de Pedro começou a: Senhor, eu amo. Quando foi na 3ª vez: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí Pedro entendeu. Chega de ser aquele cara arrogante, achava que estava no centro de todas as coisas. Essa foi o quê? A conversão de Pedro. Aí talvez nós vamos olhar lá para o irmão dele, que era André. Lá nós vamos olhar para Tiago e para João. Nós vamos olhar de repente para Mateus, que era um cobrador de imposto. Olha quem era Mateus. Era um cobrador de imposto. Era o político de hoje em dia, corrupto. E aí não se torna um dos principais? Aí talvez, amados, eu e você podemos olhar para Paulo, que nem Paulo era Saulo. Mas aí depois que se converteu, se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Era um instrumento escolhido pelo próprio Senhor. E aí, amados, eu e você precisamos começar a entender que Paulo, ele vem e nos fala algumas coisas. E ele nos fala algumas coisas, por exemplo, tem uma passagem que todo mundo já ouviu. Quem é que conhece Romanos 12, 2? Todo mundo conhece? Coloca lá para nós então, já que não conhece, vamos botar lá. Não vivam conforme os padrões. Olha o que Paulo está dizendo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Olha o que ele diz. Olha para quem está perto e diz assim: deixa Deus te transformar. Por favor, dá aquela olhadinha assim: por favor, deixa Deus transformar. Porque eu não sei por que eu não mudo. Mas tem gente que não deixa. Porque Deus quer mudar, amém? Mas às vezes é nós que não estamos deixando. Olha o que Paulo diz: mas deixem que Deus os transforme. Transformar como? Pela renovação da... Vai começar aqui, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita. Olha o que Deus tem para mim e para você. A vontade dele, amados, para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, amados, eu e você precisamos isso, não nos conformar mais. Antes eu pecava, eu não posso mais me conformar com o meu pecado. Antes eu fazia isso de errado, eu não posso mais me conformar com isso. Mas é que está todo mundo fazendo. Eu não tenho a ver com os outros, tem a ver comigo. Aí ele diz assim: deixem que Deus os transforme. Eu preciso dar liberdade para o Senhor transformar minha vida.
Só assim eu vou conseguir experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando Paulo, amados, está nos ensinando isso, ele está nos dizendo assim, ó, mudança de mentalidade. Ele está falando, amados, para mim e para você, que ninguém vive o novo de Deus enquanto não mudar sua mente. Enquanto que eu ainda continuar com a mente do velho, a velha natureza, a mentalidade do mundo, eu não vou conseguir experimentar o novo de Deus. Eu posso dizer assim, mas eu já fui abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus é uma coisa, tu pode orar e Deus te responder. Mas tu está vivendo a promessa de Deus é outra coisa. Muitas vezes, amados, nós estamos nos contentando com as migalhas que caem da mesa. Enquanto que Deus está dizendo, mas eu tenho um banquete preparado em cima da mesa, mas tu está querendo só as migalhas que estão caindo. Você está entendendo? Por isso, amados, que quando nós começamos a entender, a minha mente precisa ser renovada. Isso vai me levar a viver não a minha vontade. Isso vai me levar a não viver ao padrão do mundo. Não, isso vai me levar a viver a vontade de Deus. É o Senhor agora que vai trabalhar na minha vida. E aí, amados, como eu falei mais no início, não se trata o fato de eu vim até a igreja, eu desci as águas do batismo, eu participo da Santa Ceia. Deus não quer que a gente cumpra rituais. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. Deus está buscando, amados, filhos. Antes nós conversávamos, né, Jair? E terça-feira na nossa mentoria foi feita uma pergunta. Tem uns que faz 2 dias que não dorme, outros faz 2 dias que sonha. Quem é você em Deus? E é muito fácil nós dizermos, eu sou filho. Mas você sabe o que é ser filho de Deus? Você vive como filho de Deus? Você sabe quais são as promessas de um filho de Deus? Você sabe o que Deus espera de um filho? Não é, amados, apenas falar. Deus não está querendo apenas isso. Deus está querendo mais de mim e de você. Por quê? Porque se Deus está querendo mais de mim e de você, é porque Deus tem mais para mim e para você. Mas eu e você só vamos conseguir viver isso se deixarmos o Senhor nos transformar. Olha o que ele vai dizer, coloca lá para nós agora Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha como é fácil descobrir se somos filhos de Deus ou não. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem está guiando a tua vida? Aí nós temos que fazer uma pequena reflexão, sermos sinceros, olharmos para nós e vermos como que eu estou vivendo. Como que está a minha caminhada? Como que está a minha fé? Como que eu me comporto diante das lutas, dos problemas? Eu estou realmente buscando ao Senhor? Estou colocando em prática o que a palavra me diz? E se alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Deus? E se automaticamente eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então eu sou, porque é uma característica. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então é porque a minha vida está nas mãos de Deus. Então o Espírito de Deus, ele está na minha vida. Mas quando, amados, eu vivo no erro, quando eu não abandono o pecado, quando eu digo eu não mudo, quem é que está conduzindo a minha vida? Existe alguém chamado pai da mentira, que tem enganado a muitos, que tem levado muitas pessoas, amados, apenas a uma religiosidade, mas não tem levado a uma transformação, não tem levado a uma mudança de mentalidade, não tem levado, amados, sabe a quê? A uma paternidade. Paternidade, amados, é quando eu e você nos comportamos como filhos diante de Deus que é Pai. É quando nós aprendemos a nos comportar diante de Deus como filhos. Quando nós temos os nossos filhos, nós não queremos que eles se comportem bem? Isso não nos alegra? E quando eles não se comportam bem, isso não nos entristece? Quando eles se comportam bem, a gente até não dá mais presente para eles? Mas quando se comporta mal,
a mão fecha e acabou o brinquedo, acabou isso, acabou aquilo. Por que, amados? Porque quando a coisa está andando, fluindo, tudo vai bem. Mas quando a coisa começa a sair do trilho, amados, a gente como pai, a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque amamos, porque queremos o bem, porque queremos que dê certo. O que você acha que Deus quer de mim, de você? A mesma coisa. Quando Deus, amado, se torna prioridade na nossa vida, então nós passamos a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, amados, nós vamos olhar para alguma coisa, amados, e aí nós vamos olhar para essa vida nova que a Bíblia nos ensina. E nós vamos, amados, de entender e descobrir que Jesus Cristo nos mostra que isso é possível. Amém? Jesus Cristo, Ele nos mostra, Ele nos deixa claro que isso é possível. Mas sem Jesus também nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Não existe outra possibilidade, não existe outro caminho de vocês se tornarem filhos se não for através de mim. Então, amados, quando nós olhamos isso, então nós vamos descobrir uma coisa. A nossa maior luta vai ser contra... Não é contra o pastor, é contra você mesmo. Faz assim. Eu sou o meu maior inimigo. Senão você vai achar que é o pastor. Você vai pegar o pastor no final do culto. É nós, amados, que somos o nosso maior inimigo. É nós, amados, que muitas vezes erramos diante de Deus, damos brechas para o inimigo. Então, amados, a nossa luta é contra nós. Ah, mas é o irmão, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Não. Ele é responsável pelos atos dele, eu sou responsável pelos meus. Ah, mas é que ele errou comigo. Interessa, se ele errou comigo, eu não preciso errar com ele também. Não tem o ditado que diz que quando um não quer, dois não briga? Ah, mas é que eu briguei porque o fulano estava brigando. O que é isso? Desculpa para brigar. Então, amados, se tem uma coisa que o ser humano ele precisa aprender, é assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então, quando eu erro, quando eu falho, não adianta eu querer transferir a culpa. Ah, mas é que eu errei por causa do ciclano, eu errei por causa do beltrano. Quando nós, amados, transferimos a culpa, nós não reconhecemos o nosso erro. E enquanto que nós não reconhecemos o nosso erro, nós provamos que ainda não mudamos a nossa mentalidade. E se tem uma coisa, amados, que a gente precisa entender, duas coisas. Comentei isso ontem no discipulado dos casais, que o ser humano tem dificuldade em reconhecer os seus erros. Amém? E ser corrigido. São duas coisas que o ser humano tem, essas duas dificuldades. É muito difícil a pessoa chegar e dizer assim, ó, eu errei. Eu reconheço que eu errei. Porque normalmente é que eu errei, mas tinha tal coisa que me fez errar. E outra coisa, amados, é a questão da correção. Quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Ninguém gosta, ninguém se alegra com a correção. Porque leva isso para o coração. Só que se colocasse diante de Deus, ainda bem que tem alguém me corrigindo. Ainda bem que tem alguém que está me chamando a atenção. Ainda bem que tem alguém me despertando para viver aquilo que Deus quer. Não para que eu caia no erro do inimigo, porque o inimigo, amados, ele vai trabalhar na minha vida, na sua vida, todos os dias, para nos cegar. E ainda bem quando tem alguém que vem e nos abre os olhos, assim, ó, abre os olhos, está errado o teu caminho. Essa mudança, amados, nós precisamos começar a trabalhar isso em nós. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de vida. Olha o que Jesus vai dizer, coloca para nós João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente, se o Filho vos libertar. Aí nós poderemos talvez voltar um pouquinho antes, por causa que o versículo 32 vai nos dizer aquela passagem que todos nós conhecemos. Conhecereis a verdade,
Aí ele vai seguir falando. Se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem é então que tem o poder de nos libertar? Jesus. Mas e se a gente não quiser ser liberto? Se a única opção é Jesus? Por que, amados, que tem gente que tem resistência em relação a Jesus? Por que tem pessoas que têm resistência, por exemplo, ao batismo? Por que tem pessoas que têm resistência à palavra? Porque ainda não foram libertas. Eu ainda sou escravo. Aquilo que Paulo falou aos romanos, Jesus está dizendo aqui: se o Filho vos libertará, verdadeiramente vocês serão livres. Então, amados, Jesus Cristo, Ele veio, como nós já vimos, para nos tirar da condenação, amém? Mas tem pessoas que preferem a condenação. É como nós vimos, a palavra ela vai nos dizer, amados, e isso é duro, porque a palavra vai dizer, a luz veio, mas preferiram as trevas. E isso é triste. Porque a oportunidade está diante, mas eu não quero. Aí entra a desculpa, não estou pronto, não, eu não concordo muito com o pastor, não, é que a coisa tinha que ser um pouquinho diferente. Mas não é o pastor que vai libertar você. É o Filho. É o Filho que vai libertar você. É o Filho de Deus que entra na tua vida e que te liberta. Esse poder eu não tenho. Amém? Que se eu tivesse esse poder, a primeira coisa que eu ia fazer é dizer assim: Senhor, bota um pouco de cabelo aí, porque no inverno a gente passa frio. A primeira coisa eu ia pensar nisso, Clésia. Sério. Eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para mudar pessoas. O problema, amados, é que mudar pessoas é uma coisa, manipular pessoas é outra. Então, às vezes tem gente que não está sendo mudada, mas está sendo manipulada a fazer o que pessoas querem. E isso é muito típico da religião. Lembra dos religiosos na época de Jesus? Por que queriam matar Jesus? Porque ele curava no sábado? Porque ele ressuscitava pessoas? Qual é o mal nisso? Mas é que Jesus estava indo contra a religião. Quando o Filho amado nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Quando verdadeiramente eu e você nos tornarmos livres, então nós vamos entender, amados, que Jesus Cristo nos comprou e pagou com seu sangue na cruz. E que quando nós o aceitamos, então agora a nossa vida ela já não é mais nossa, como Paulo disse. Agora a nossa vida se torna de Cristo. Aí talvez nós podemos olhar para algumas histórias da Bíblia e nós vamos ver histórias, por exemplo, daquele gadareno que vivia entre os sepulcros, possuídos por uma legião de demônios, mas que ao se encontrar com Jesus Cristo foi liberto. E a vida dele foi transformada. Talvez nós podemos lembrar da mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos, que já tinha gastado todo o dinheiro achando que o dinheiro ia trazer a solução, mas não trouxe. Gastou tudo e estava cada vez... Mas quando tocou em Jesus, foi curada. Talvez nós podemos olhar a história de Zaqueu, que era o chefe do roubo. Mas quando Jesus Cristo entrou na casa dele, na casa do ladrão, o ladrão se levanta e diz assim: eu vou devolver tudo que eu roubei. O que é isso? O que é isso? Transformação. É quando Zaqueu olhou e disse assim: chega, eu vivi assim até aqui, mas agora eu vou, vai ser diferente. Amados, esse é o poder que Cristo tem na minha vida e na sua vida, de transformar aquilo que eu e você não conseguimos. Muitas vezes nós podemos querer dizer assim: não, eu vou me livrar do meu pecado. Mas nós somos tão escravos que não conseguimos. Por isso que nós precisamos de Jesus.
Então, amados, nós vamos talvez escutar, e aí vai ter pessoas que vão dizer assim: eu ando cansado, eu ando sobrecarregado, eu não aguento mais. Aí nós carregamos, amados, as nossas dores, carregamos os nossos traumas, as nossas feridas, as cicatrizes, as lutas que passamos, os desafios que enfrentamos, a bagagem que carregamos. E com tudo isso, amados, eu e você chegamos a Cristo. E aí Cristo diz assim: agora deixa que o resto eu cuido de tudo. Tu chegou aqui carregando tudo isso, agora o resto deixa para mim. Deixa que eu vou cuidar. Eu vou cuidar das tuas dores, dos seus traumas, das tuas feridas, eu vou cuidar do teu passado. Eu vou te dar um presente, eu vou garantir o teu futuro. É quando, amados, nós começamos a entender que o Senhor, Ele veio então para mudar. Só que Ele vai nos tirar, a primeira coisa, Ele vai nos tirar do padrão do mundo. Ele vai dizer assim: agora é eu que estou no centro da tua vida. É Ele que vai nos mudar. Por isso, amados, que eu falei lá no início, e eu quero que você entenda, a vida nova, que muitas vezes nós ansiamos, que nós queremos, ela só é possível em Cristo. Mas essa vida nova, amados, nós só vamos usufruir dela de verdade nos tornando filhos, não apenas um religioso. Esse é o nosso desafio. Não sermos apenas um religioso. Não ser apenas alguém que fala que é filho de Deus, alguém que fala que conhece o Senhor, alguém que fala que entregou a vida para Jesus. Não adianta eu e você sermos ouvintes, senão praticantes. Por isso que eu falei que a nossa luta, ela vai ser sempre contra nós mesmos. Só que quando, amados, eu e você então conseguimos começar a entender isso, é Cristo, amém? Eu preciso dele, eu vou entregar a minha vida para ele, eu não vou apenas tomar um banho, não, eu vou realmente nascer, o velho homem vai ser crucificado, eu vou abandonar o pecado, a minha mente vai ser mudada, eu vou me tornar uma nova pessoa, amém? Aí o Senhor tem uma promessa para mim e para você. Coloca para nós lá 1 João 2:25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Ele nos prometeu. Ele disse assim: eu tenho o melhor preparado para vocês. A promessa, amados, da vida eterna, mas uma vida eterna na presença do Pai. Uma promessa, amados, aonde eu e você estaríamos na presença do Senhor, adorando, glorificando, exaltando. Lembrando daquela visão que o profeta Isaías teve lá nos céus, e ele dizia que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os anjos se prostravam, cobriam o seu rosto diante da majestade do Senhor. E nós vamos estar lá tudo misturado e muito glória a Deus. Foi para isso, amados, que eu e você fomos criados. Foi para isso, amados, que eu e você fomos feitos para sermos filhos. Então o pecado pode ter mudado muita coisa, mas o propósito de Deus, ele permanece. Agora, amados, nós estamos na igreja para que através de Cristo nós voltamos ao propósito do Senhor. Então a igreja, amados, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra quem tem que ser o centro da nossa vida, para que a promessa da eternidade, da vida eterna, se cumpra na minha vida e na sua vida. Então nós não estamos aqui por uma emoção, nós não estamos aqui por uma falta de opção, nós estamos aqui por uma decisão. É isso que eu quero. O mundo pode me oferecer o que for, mas eu quero isto. Então essa é a promessa que eu olho e eu digo: está diante de mim, está ao meu alcance, e eu vou tomar posse.
Então eu não vou mais ficar naquela assim, mas é que eu era assim. Mas é que eu sempre vivi assim. Mas é que eu sou assim e não mudo. Cuidado. Amados, a mudança vai acontecer. Se nós parássemos, amados, para pegar e dar uma estudada na Bíblia. Quantas pessoas nós vemos na Bíblia que chegaram e não quiseram mudar? O que aconteceu com elas? Agora, quando nós olhamos para as pessoas que chegaram, e não interessa como chegaram, mas mudaram, o que aconteceu com elas? Quem elas se tornaram? Se a palavra, amados, está nos falando tudo isso, por que agora na nossa vez vai ser diferente? Não. Cristo, quando entra na minha vida e na sua vida, vai ser a mesma coisa. Amados, Ele vai entrar para mudar, para transformar quem eu e você somos. Por isso, amados, que Ele fala, e essa promessa é o que eu quero que você entenda nessa noite. A promessa é de uma vida nova. Amém? Não é mais o que era. Então, nós não podemos viver no passado. Coloca para nós então lá o versículo inicial. 2 Coríntios 5,17. Então ele vai dizer: se alguém está em Cristo, aonde você está? Aonde está o seu coração? Você está em Cristo? Então ele diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não tem como alguém estar em Cristo e não ser uma nova criatura. É básico, amém? Você consegue entender isso? É básico. Se eu estou em Cristo, eu me tornei uma nova criatura. O velho Gledson morreu, esse não pode existir mais. Nem todos os dias eu tinha que... Morre. Por quê? Porque agora é um novo. Porque ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas, diga, antigas. Esse antigo é antes de quem? Antes de Cristo. Essas coisas já passaram. Mudou, amados. Agora é uma vida nova. Essa, amados, é a proposta de Cristo para mim e para você. Uma vida nova. Não é nos meus termos, não é nos seus termos, não é nos termos do mundo, é nos termos do Senhor. Porque o mínimo que Ele pode fazer, já que é Ele que morreu por mim e por você na cruz. Então Ele é que tem que mandar. Amém? É isso que eu e você precisamos entender. O Senhor hoje oferece, e vem oferecendo, amados, uma vida nova para todos. Mas é nós que temos que querer essa vida nova. Porque não adianta nada oferecer e a pessoa não pegar. Não adianta nada, amados. Alguém chegar na tua casa e você oferecer um pedaço de bolo e a pessoa dizer assim, não quero. Perdeu. Oferecer um docinho, um pudim. Não quero. Perdeu. O que Deus está nos fazendo? Ele não está nos oferecendo o quê? Está nos oferecendo uma vida nova. O que tem gente que está fazendo? Está perdendo. É uma vida nova, amados. E essa vida vai ser cheia das bênçãos do Senhor. Amém? Você está disposto a viver essa vida nova? Você quer essa vida nova? Diga então comigo, Senhor, eu quero essa vida nova que o Senhor me oferece. Te coloca de em pé. Feche os teus olhos. Olhe para você. Olhe para dentro de você. Olhe para a tua vida. E lembre-se, hoje o Senhor está falando com você. Ele está despertando você. Se você já está vivendo essa vida nova, glória a Deus. Então agradeça ao Senhor por isso. Mas se você, por algum momento, se perdeu dessa vida nova, hoje o Senhor está dizendo, ei, vamos voltar. Vamos voltar para perto do Pai.
Vamos voltar a andar no caminho que se deve andar. Está na hora de nós começarmos a elevarmos os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Está na hora, amados, de nós começarmos a focarmos no alvo, e o alvo é Cristo. É quando nós olharmos para o que a Bíblia nos ensina e ela diz assim: ei, está na hora de você mergulhar. Não é mais hora de andar com a água pelo tornozelo, pelo joelho, não, é a hora de você mergulhar no Senhor. O Senhor está nos chamando, amados, para uma vida nova, cheia de bênçãos. Então deseje essa vida nova. Fale com o Senhor, clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos nesse momento. E nós queremos, Pai, declarar ao Senhor: Senhor, nós queremos essa vida nova. Nós queremos, Pai, a promessa desta vida nova que o Senhor nos oferece. Aquilo que foi conquistado pelo nosso Senhor na cruz, nós queremos, Pai, tomarmos posse na nossa vida. Nós queremos, Pai, viver cada uma das promessas, cada uma das bênçãos, porque sabemos que o Senhor tem promessas, que o Senhor tem grandes promessas para a nossa vida. Cristo morreu por nós, para que essas promessas se cumprissem. Por isso, Pai, que neste momento nós queremos abrir o nosso coração. Nós queremos, Pai, vencer a nós mesmos, as barreiras, as crenças que nos limitam, que nos travam. Queremos, Pai, vencer as mentiras de Satanás, os enganos que ele colocou na nossa mente e no nosso coração. Hoje, Pai, nós queremos declarar ao Senhor, nós ansiamos, Pai, por uma mudança verdadeira, por uma transformação, para algo, Pai, que nos seja levado através do Teu Espírito. Sejamos conduzidos pelo Teu Espírito a vivermos pela Tua Palavra. Tudo o que queremos é aprendermos, Pai, nessa vida nova, a como nos tornarmos Teus filhos, a como vivermos como Teus filhos. E é isso que nós te pedimos neste momento. Ensina-nos a vivermos como verdadeiros filhos Teus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus.